Você já parou para pensar como é a sua conduta no trabalho ou sempre age de forma automática, sem se preocupar muito com as consequências? A grande maioria das profissões conta com o próprio Código de Ética, que prevê regras básicas de comportamento. O programa Artigo 5º começa agora e vai falar sobre conduta profissional. O artigo 5º garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E para falar sobre as regras que os profissionais devem seguir, eu recebo no estúdio do artigo 5º, Eric Bezerra, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal, e o advogado Júlio Molica, especialista em Direito Administrativo. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Eric, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é o conceito de ética profissional. Ética, na verdade, ela traduz um conjunto de princípios, né, normatizados, de forma normativa, regras escritas, da qual os indivíduos que pertencem a um grupo têm que seguir, né, onde ela vai regular, né, a sua atuação profissional e, no caso, dentro de um grupo da sociedade, a sua atuação dentro daquele campo da sociedade. Doutor Júlio, e alguns desses princípios são comuns a todas as profissões? Cada profissão vai ter suas peculiaridades, né? Só que alguns princípios realmente acabam sendo comuns a todos. A boa relação com os demais, né? A dignidade da pessoa humana, o respeito às pessoas, o bom desenvolvimento profissional. Alguns princípios não tem jeito, alguns princípios vão ser inerentes para a vida social e também para todas as profissões. E o que dizer do profissional que expõe a imagem da pessoa quando ela está em uma situação delicada? O caso aconteceu com o jogador Neymar, quando ele estava sendo atendido durante a Copa do Mundo, realizada no ano passado. E é mais comum do que a gente imagina. Tanto que existe punição definida para profissionais de saúde que publicam fotos de pacientes. A imagem mostra os ferimentos no braço de um garoto atacado por um tigre no interior do Paraná. Publicações com esse tipo de conteúdo são cada vez mais comuns nas redes sociais. Com o celular, os internautas compartilham de tudo, desde imagens de pratos de comida a acidentes. Fotos de pessoas feridas ganharam repercussão depois que o atacante da seleção brasileira, Neymar, foi filmado entrando em um hospital em Fortaleza, depois de sofrer uma lesão. Para combater essa prática, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado criou uma campanha para conscientizar os profissionais da saúde sobre a proibição de compartilhar fotos e vídeos de pacientes na internet. Parte das fotos são tiradas por funcionários da área hospitalar, como médicos e enfermeiros, contrariando a Resolução 1974 do Conselho Federal de Medicina. Ela proíbe os médicos de divulgar fotos ou vídeos de pacientes em anúncios publicitários sem autorização. Não só ela, como o próprio Código de Ética Médica, contém as informações, as regras necessárias para o exercício ético da profissão, que engloba inclusive esse assunto de divulgação de autorretratos, né, que vem hoje crescendo em todas as áreas. E esse advogado especialista em direito da saúde afirma que o profissional que descumpre as normas estabelecidas pela resolução pode ser responsabilizado ética e civilmente por danos morais. O STJ já tem uma jurisprudência relativamente pacificada, no sentido que a simples exposição da imagem já configuraria o dano moral. É terminantemente proibido, né, essa exposição do paciente para efeito de divulgação e propaganda. Né, a resolução do Conselho Federal de Medicina ela permite tão somente em simpósios científicos ou artigos mediante autorização do paciente. Doutor Júlio, vamos começar pelo lado profissional. Quando é identificado um comportamento antiético, quem é que julga essa pessoa? É o Conselho da Classe? Os conselhos profissionais, eles recebem a incumbência legal de regulamentar, de fiscalizar aquela profissão. Então, os códigos de ética acabam sendo produzidos também, né, confeccionados pelos conselhos profissionais e por eles julgados. Então, uma conduta considerada antiética, fora dos padrões éticos de uma profissão, devem ser reportados ao conselho profissional e, a partir disso, internamente, é julgado se houve ou não a infração ética, a infração profissional no exercício daquela atividade. Doutor Eric, e o que pode acontecer com esse profissional? Dependendo do comportamento, ele pode perder o registro, ser cassado, o direito dele exercer a profissão? Pode. Todos os códigos de ética, eles tratam as infrações éticas de uma forma progressiva, né? Então, vai desde uma advertência verbal a uma suspensão do exercício profissional.
É lógico que, para que a gente exclua do conselho do qual aquele profissional está vinculado, tem que haver uma repetitividade dessa conduta. No caso dos advogados, a repetição por 3 vezes de uma suspensão já enseja a abertura de um processo de exclusão dos quadros profissionais da OAB. Né? Agora, também dependendo dessa conduta, se a conduta for uma conduta inidônea, por exemplo, moralmente, nós podemos abrir um processo de exclusão dele justamente por essa inidoneidade moral que ele teria praticado no mundo fora, dentro da sociedade. Né? Então, a OAB também pode abrir esse processo e não precisa seguir, nesse caso, as 3 suspensões. Quer dizer que aí esse profissional pode perder o direito de exercer definitivamente? A profissão. Definitivamente, não. Existe um período que ele ficaria de fora dos quadros daquele conselho e ele poderá pedir, num período determinado, a sua reabilitação, que pode ou não ser aceita pelo conselho a qual ele está vinculado. Doutor Júlio, o profissional que não concordar com essa decisão, a quem ele pode recorrer? Ele precisa, por exemplo, esgotar toda a via administrativa antes de partir para a área judicial? Não. O profissional que cometeu algum ato irregular, né, seja na atividade da profissão, quanto à questão ética, e que seja penalizado por isso, ele pode recorrer internamente. Os regulamentos e os códigos geralmente já trazem esse procedimento, né, o recurso interno dentro do Conselho Profissional, mas também pode recorrer ao próprio Poder Judiciário se houver uma irregularidade ou uma ilegalidade. Né? Então, é possível também essa busca do Judiciário, sem que seja necessário terminar toda a via administrativa antes, mas o ideal é que seja trabalhado antes dentro do Conselho de Classe, do Conselho Profissional, mas pode sim haver uma ilegalidade e ao Judiciário. Agora, como a gente viu aí, além de responder a um processo disciplinar, esse profissional também pode responder civilmente, né? Sim. Qualquer conduta, você pode, profissional, irregular, você pode responder administrativa, penal e civilmente. Administrativamente, vai responder junto ao Conselho de Classe, penal e civilmente, vai responder junto ao Judiciário. Agora, falando sobre o lado pessoal, doutor Eric, se a pessoa se sente violada, se sente prejudicada por uma exposição como essa, qual é o passo a passo? O que ela deve fazer? A princípio, ela tem que procurar o conselho profissional a qual aquele profissional está vinculado e apresentar uma chamada representação. É uma representação que dá início a um processo ético-disciplinar. Nessa representação, ele irá colocar os pontos que ele se achou ofendido e tentar enquadrar aqueles pontos, né, ao código de ética daquela profissão. Várias são as condutas que serão que ser analisadas pelo conselho, mas o que dá início é uma representação perante aquele conselho. Doutor Júlio, isso vale apenas se o rosto da pessoa aparecer, ou mesmo que só ela se identifique, o direito está garantido? O direito à imagem ele não é apenas do rosto. Né? A doutrina, dentro do direito, ela explica que essa imagem é qualquer coisa que possa identificar a pessoa, quaisquer traços, às vezes você consegue identificar por um desenho na pele, uma tatuagem ou qualquer outro traço que acabe identificando aquela pessoa. Então, não é só o rosto. Né? Sendo possível identificar a pessoa, ela pode procurar, assim, não só administrativamente os conselhos profissionais, mas também judicialmente a reparação civil, se for o caso. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. O profissional pode registrar tudo o que faz no seu trabalho e divulgar na internet, nas redes sociais? Um médico pode registrar uma cirurgia ou um policial pode fotografar uma ação? Doutor Júlio, a gente já falou aqui de alguns casos, mas vira e mexe aparecem nas redes sociais imagens de pessoas em ação, descansando, a trabalho. Quando é que isso é permitido ou não? Às vezes a gente acha que uma atitude de alguém efetivamente feriu a ética e pode não ter ferido, então tem que se analisar caso a caso. Né? Como dito, né, na medicina, a questão das fotos, na própria polícia, a questão também das fotos. Em alguns casos é possível, é permitida a foto, seja para atividades internas, treinamentos internos, mas na sua maior parte com autorização daquela pessoa que teve a foto tirada. Mas é preciso analisar cada caso, como foi tirada a foto, para que finalidade foi utilizada aquela foto, se houve ou não houve autorização, para ver se houve efetivamente uma violação dos padrões éticos daquela profissão. E é preciso ter cuidado também quando a pessoa faz um selfie dela, quando ela se fotografa, descansando, por exemplo, no local de trabalho, pode ter algum problema? Se é somente dela e não é utilizado comercialmente ou para
ou de forma depreciativa da imagem, teoricamente não vai infringir nenhuma norma ética. Agora, o maior problema é tirar esse selfie, né, essa foto pessoal, sendo que deveria estar realizando uma outra atividade. Aí é uma infração ética, mas não pela foto, pela imagem. A empresa pode não gostar, né? Mas sim pela não realização da atividade. Então, tudo isso precisa ser analisado caso a caso com bastante cuidado. E eu gostaria de salientar que os códigos de ética de todas as classes profissionais e também dentro das organizações, como a polícia e outros, são códigos de éticas que já foram realizados há muito tempo. Então, eles necessitam sempre estar atualizados. E esses meios novos, como o selfie, como o Facebook, essas redes sociais como um todo, elas não estão inseridas ainda dentro dos códigos de ética profissionais. Entretanto, existe a questão da exposição da imagem. E essa exposição da imagem, ela depende muito do que ele está buscando com aquilo. Se autopromover, se existe uma busca de captação de clientela. Então, existem várias situações que têm que ser analisadas, principalmente quanto à imagem, quanto à consequência dessa imagem. Então, isso, os códigos de ética têm que se atualizar. E eu acho que a grande maioria existe já uma previsão para que não se tenha esse tipo de conduta, né? Agora, só para a gente esclarecer aqui, a gente já falou dos médicos, mas, por exemplo, se um médico fotografa um tratamento diferenciado que ele faz, aí ele pode publicar numa revista ou tem que ter autorização do paciente antes? Quando você envolve um terceiro não ligado à sua profissão, você tem que ter autorização dessa pessoa, independente para que seja para fins científicos ou seja para fins comerciais. Entretanto, essa exposição, quando ela é feita de forma científica, que é dentro daquele meio que você convive, um procedimento novo, uma cirurgia nova, em que você tem que colocar para os seus colegas, é lógico que o paciente não vai se negar, até porque esse tratamento experimental será muito benéfico para aquele paciente, né? Então, não custa nada aquele profissional solicitar uma autorização por escrito da divulgação daquela imagem. Então, eu acho que isso se torna corriqueiro até na profissão. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu converso com o advogado Júlio Molica, especialista em direito administrativo, e com Eric Bezerra, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre conduta profissional. E quem é que fiscaliza se a pessoa está agindo ou não dentro da ética? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. Eu gostaria de saber quem fiscaliza a conduta do profissional. Doutor Eric, quem é responsável por essa fiscalização? Todos os conselhos profissionais têm um grupo, tem vamos dizer assim, um tribunal, como nós chamamos na OAB, mas em outros conselhos profissionais não são tribunais, né? No caso da OAB, sim, mas na medicina é um conselho de ética, né? Às vezes pode ser chamado de comissão de ética, que são um grupo de profissionais daquela profissão, né, que passam a ser julgadores da conduta dos profissionais inscritos naquele conselho profissional. E esses profissionais, como existe já normas que têm que ser seguidas por todos, eles passam a julgar a conduta, o caso concreto, àquela norma que já existe relativamente às suas condutas. Então, eles têm que agir conforme determinados princípios e conforme determinadas regras. Então, cada conselho seccional tem sua comissão de ética, tem seu tribunal de ética para julgar essas condutas. Agora, doutor Júlio, a própria pessoa que vê uma conduta antiética, ela pode denunciar, não é mesmo? Ela pode ajudar as comissões ou os tribunais a fazerem o trabalho deles. A cada momento que você verificar que houve ali uma conduta profissional que destoa do padrão comum, do padrão que se imagina ser ético para aquela profissão, pode ser reportado ao conselho, ao órgão de classe, para que possa ser avaliado, verificado se houve algum desvio. Doutor Eric, e esses conselhos, para eles agirem, eles têm que ser provocados? Do próprio conselho de classe, nós temos vamos dizer assim, um poder delegado de fiscalizar também os profissionais no exercício profissional. E se verificarmos que houve uma conduta antiética daquele profissional, a ordem, por exemplo, no caso da OAB, nós temos o poder de abrir um processo, que a gente chama um processo de ofício. Então, nós podemos abrir um processo diretamente em nome da OAB contra aquele profissional. Mas 90% dos processos éticos são provocados pelas partes, ou por outros profissionais, ou por autoridades públicas que verificam que aquele profissional ele praticou